Irmã, existe um lugarzinho dentro de ti que é só teu e ninguém vai lá. E esse lugar às vezes é esquecido até por você mesmo. Só que esse vídeo é para te lembrar de visitar esse lugar todos os dias e nutrir esse lugar dentro de ti e cuidar desse lugar. Por quê? Esse lugar a gente pode chamar de templo interior, a gente pode chamar de fortaleza interior. Gosto muito porque quando a minha professora de yoga fazia as aulas teóricas com a gente, lá na pandemia, ela sempre falava esse termo, fortaleza interior. E eu aprendi tanta coisa assim no caminho do autoconhecimento sobre esse lugarzinho que ninguém vai, só a gente mesmo aqui dentro, que é a nossa fortaleza interior, que é simplesmente o lugar, gente, que nos traz a nossa segurança interior, né? A nossa segurança interna. É o nosso porto seguro. Então, a gente precisa entender que se a gente não encontra esse porto seguro dentro da gente, se a gente não sente harmonia, conexão, paz com esse lugar dentro de nós, com essa fortaleza interior, a gente vai buscar no mundo isso, a gente vai buscar nas pessoas, a gente vai buscar em relacionamentos. E essa busca faz com que a gente se perca da gente, né? Porque olhando para fora, buscando lá fora, você não vai acessar a sua força interna, a sua fortaleza, e aí esse é o problema, sabe? Essa é a questão que faz muitas de nós, eu me coloco nesse lugar, gente, porque eu já passei muito por isso. Eu já entreguei o meu coração muitas vezes para os relacionamentos, para as pessoas, e eu fui muito ferida. Eu fui muito machucada. E hoje, com 30 anos, o que eu percebo é que se eu não tivesse nutrido a minha fortaleza interior, se eu não tivesse descoberto esse lugar dentro de mim, eu ia continuar entregando meu coração para as pessoas e me perdendo nesse processo. Porque quando o outro não sabe cuidar do que eu estou entregando, se eu não sei da minha fortaleza interna, eu fico desesperada. Eu fico buscando naquela pessoa a solução, a resolução. Porque eu não me sinto capaz de resolver, de pegar o meu coração de volta, colocar aqui dentro e cuidar e fazer as coisas que nutrem a minha alma, a minha autoestima. Hoje eu olho para trás e eu vejo que a minha mudança de consciência, ela vem muito nesse lugar de hoje eu percebo que a minha maturidade emocional, ela não me tornou fria, pelo contrário, eu sou muito intensa. E eu gosto muito de me permitir, assim, expressar a minha verdade, a minha vulnerabilidade. Eu não gosto de esconder o que eu sinto. Eu não gosto de reprimir o que eu sinto para caber no mundo de alguém, para tentar, ser aceita. Eu não gosto, isso me incomoda. E hoje eu percebo que colocar a minha autenticidade para fora, falar a minha verdade, faz com que as pessoas verdadeiras fiquem na minha vida, faz com que as relações se fortaleçam, porque quem não tem que ficar na nossa vida, gente, não vai suportar a nossa verdade, não vai suportar a nossa vulnerabilidade, essa pessoa vai embora. Só que ao invés da gente sofrer por isso, a gente tem que agradecer, porque na verdade é um redirecionamento, não é uma rejeição. É uma forma do universo te alinhar com o que é real para você, com o que é verdadeiro para você, com o que está vibrando na energia que você vibra, que você sonha. Só que lidar com essa fortaleza interior, cuidar dela, exige algumas práticas diárias e vida real, tá, gente? Não vou romantizar nada aqui, porque não vou dizer que a gente encontrando a nossa fortaleza interior, nosso templo, pronto, tá tudo feito, né? Porque não tá, a vida vai testar a gente várias vezes para ver se a gente realmente vai honrar esse lugar dentro de nós, que a gente consiga entender o desconforto também que é encontrar essa fortaleza interior dentro de nós e ser fiel a ela, e ser fiel a nós mesmas, escolher nós mesmas nesse processo. Para a gente fortalecer esse lugar, a gente tem que olhar para o medo de perder, para o medo de não ser aceita,
para o medo de ser rejeitado. A gente tem que olhar para esse medo de cara, assim, de frente para esse medo e sustentar o nosso lugar, a nossa escolha. Porque se a gente não cuida da gente, desse lugarzinho interior, e vai lá fazer o que tu gosta de fazer, praticar a atividade que tu gosta de praticar, encontrar aqueles amigos que te nutrem também. Se tu não segue as tuas fontes de nutrição, se tu não vai fazer as coisas que tu tem que fazer, e tu fica dependendo do outro para te fazer bem, tu vai enfraquecendo a tua fortaleza interior e quando o medo vem de ser rejeitada, de não ser aceita, tu se identifica muito com esse medo. Então, lidar com o desconforto, de cuidar dessa fortaleza interior, de olhar para ela, de estar ali, de estar presente no seu próprio porto seguro, são os momentos em que você também entende que o silêncio é importante, que a vida não é só sobre você falar a tua verdade, colocar para fora, né? Também é silenciar, porque muitas vezes a gente fala, 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 e quando a gente não tá sendo compreendida, você vai ficar insistindo naquilo, vai ficar continuando falando, gastando energia, ou quando você tá doando, doando energia, doando, tentando fazer alguma coisa dar certo. Isso em tudo, tá, gente? Todas as áreas. Você vai ficar doando energia sem colocar um limite, vai deixar com que isso que está acontecendo te drene, tem que ter muita consciência. E aí o processo da nossa fortaleza interior é a gente entender o desconforto que é falar não para tudo isso. Para tudo que está drenando, para tudo que está desrespeitando o nosso tempo, para tudo que não está sabendo compreender a nossa verdade, que não está valorizando. Então, a nossa segurança interna, ela vai florescer quando a gente aprende a lidar com os desconfortos, de você estar passando por um momento ali de uma crise, um choro, uma emoção muito forte te atravessando, e tu não ir descontar isso em ninguém, tu não ir transbordar isso em ninguém, tu ficar contigo ali, segurando aquilo ali, não segurando no sentido de não colocar pra fora, mas segurando no sentido de você contigo acolhendo ali aquela emoção, entendeu? Você entendendo que aquela emoção é tua, que você que tá sentindo e que é você que vai encaminhar ela. E que você que vai integrar, entender o que precisa, o que aquela emoção veio te ensinar. Não é responsabilidade de ninguém. Essa é uma autorresponsabilidade, é uma maturidade emocional. A gente olhar para as nossas emoções mesmo que elas doam pra caralho, porque a gente aprendeu a lidar com o desconforto de sustentar a nossa fortaleza interna. E aí outra coisa que acontece muito quando a gente fortalece esse lugar dentro da gente é parar de aceitar migalhas, gente. Parar de aceitar mesmo, assim, entender que o que tu merece é tudo que tu sonha, tudo que tu quer. Se tu tem dúvida, ai, o que que eu mereço? Se pergunta as coisas que tu quer, que tu deseja, que tu sonha, porque é isso que tu merece, não tem limite, entendeu? E aí quando você percebe que o que você sonha, o que você busca, o que você tá realmente assim visualizando e trabalhando na vida para manifestar, se aquilo não está sendo entregue para você, se você está se sujeitando a aceitar migalhas, isso em tudo, trabalhos, relacionamentos amorosos, amizades, qualquer tipo de conexão em relação e situação que você sente que você não está sendo valorizada completamente, que tá ali existindo realmente uma escassez, né? E tu tá aceitando aquela escassez na tua vida, tu vai estar dizendo sim pro universo, que tu quer mais daquilo. E aí o nosso posicionamento que muda essa frequência e fortalece ainda mais o nosso templo interior, é quando a gente aprende a lidar também com o desconforto de recusar, né? Recusar aquelas migalhas. Porque aquilo não te serve, tu tá aceitando aquilo na verdade só por medo de perder, de ficar sem. Só que aí o medo de perder e de ficar sem te prende num lugar que tu fica paralisada, e aí esse lugar não faz com que tu encontre aquilo que quer te entregar abundância.
Então, gente, olha, não é fácil, não tô dizendo que é fácil a gente sustentar esse lugar dentro da gente, a nossa fortaleza interior, porque ela exige vários desconfortos. E aí é o desconforto da gente colocar os nossos limites também. Porque muito se fala de, colocar os nossos limites, mas ninguém tá falando muito do quanto é desconfortável. E aí, quando eu vejo, eu tô, tipo assim, saindo do meu próprio ritmo, entrando no ritmo do outro e esquecendo do meu limite. Porque às vezes vem de uma forma muito sutil e muito sedutora, né? Então a gente tem que ficar muito de olho nisso, porque também é desconfortável colocar os nossos limites. Falar para as pessoas que a gente ama, porque muitas vezes os nossos limites, eles são ditos para as pessoas que a gente ama. E aí é mais desconfortável ainda, que a gente não quer machucar quem a gente ama. Outro desconforto que a gente tem que saber sustentar é lidar com a ausência das pessoas que a gente ama, de um relacionamento, quando a gente coloca esses limites. Quando a gente entende os nossos limites, vai vir a ausência, vai vir a solitude, né? Eu não vou falar solidão, porque a gente tem que aprender a gostar da nossa própria companhia. Eu amo os meus momentos de solitude, porque é nesses lugares que eu visito, porque é nesses momentos que eu visito esse lugar dentro de mim, esse lugar que ninguém tem acesso, a minha fortaleza interior. E aí é desconfortável também a gente lidar com a ausência? É, não é confortável. Mas aí a gente vai ensinando para o nosso corpo que é seguro, que o nosso corpo não precisa entrar em pânico, que tá tudo bem. A ausência faz parte, porque a presença em excesso, ela sufoca. Então, saber lidar com a ausência dos outros e saber ser ausente é essencial, gente. É essencial para a gente realmente nutrir um caminho saudável, um caminho em que a gente coloca os nossos limites, o outro coloca os dele, tudo é respeitado. A gente precisa ter menos medo de perder o outro e mais confiança em tudo que a gente é, porque a gente esquece que a gente também é uma grande perda, né? Olha para tua história. Olha para toda a tua jornada que fez tu chegar até aqui. Olha quantas coisas tu superou. A gente esquece às vezes das nossas batalhas, né? Quando a gente se envolve muito numa situação. Então não se diminua para caber nessa situação, olha para a tua história. É necessário também lidar com esse desconforto do medo de perder o outro. Mas quando você substitui esse medo pelo olhar de, pô, mas eu também sou uma grande perda, né? Se essa pessoa me perder, se essa pessoa realmente deixar eu ir embora, não me valorizar o suficiente, realmente essa pessoa vai perder uma grande bênção na vida dela. E se tu ficou até aqui no final desse vídeo, deixa eu saber, comenta aqui, curte esse vídeo, gente, para que ele chegue para mais mulheres, né? Que precisa dessa mensagem, que precisa olhar para sua fortaleza interior e entender que não é tão romântico esse processo, né? E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo no teu coração, deusa!